Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua casa. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva logo aqui abaixo. Tem a opção para você se inscrever. Esteja conosco nesta missão de levar a palavra do Senhor. Eu vou ler com você uma palavra do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18, versículo de número 8. Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, observa aqui no versículo 1 até o versículo 7, Jesus vai contar a parábola do juiz iníquo, não é? Vai dizer de uma certa viúva, uma certa mulher, que morava numa cidade que também havia ali um juiz, só que este juiz não respeitava os homens, não temia a Deus, este era um homem iníquo. Esta mulher precisou dele, que ele julgasse a sua causa, mas a Bíblia Sagrada diz que ele não queria fazer justiça por esta mulher, ou seja, a insistência dela levou esse homem que era ruim, injusto, a julgar a sua causa, a responder à sua persistência. E aí, Jesus vai usar esta situação, a perseverança desta mulher, para ensinar para nós a importância de perseverar na oração. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca parar, nunca desistir. É promessa de Deus para os que oram. Orou uma vez, ora duas, ora três, persevera. A promessa de Deus é responder àqueles que perseveram na oração. Só que a parábola não termina falando somente da oração. Jesus termina com uma pergunta que eu chamo esta pergunta de uma pergunta escatológica, porque ele aponta para o final dos tempos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, como estaremos? Como estará a igreja de Cristo nos dias da volta de Jesus? Eu vou mostrar para você por que me preocupa tanto. Primeiro, Jesus não faria esta pergunta por fazer. Veja bem o que o apóstolo Paulo vai alertar para Timóteo na sua segunda epístola, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. O título é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E agora veja, ele vai começar a falar de uma degradação moral que vai ocorrer, que estaria ocorrendo nos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, mais apegados ao dinheiro, às coisas materiais do que às coisas espirituais, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano, sem amor, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, do prazer, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Querido, observa que ele está falando de uma degradação moral, um declínio moral que estaria acontecendo aqui nos últimos tempos. Dá uma conferida aí na sua Bíblia, lê com tempo, com atenção aí, tá bom? Veja. Ele também vai falar na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, sobre a apostasia dos últimos tempos. Lembra da pergunta de Jesus sobre a fé. Acharás fé na terra quando vier o Filho do Homem? E Paulo aqui vai falar sobre a apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns do quê? Exatamente da fé. Apostasia é o mesmo que divorciar, afastar, tá bom? Abandonar. Muitas pessoas afastarão da fé cristocêntrica no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus.
E aí, qual que é a reflexão que eu preciso fazer? Quero que você faça também. Dá uma olhada nos tempos que nós estamos vivendo. Será que nós já não estamos vivendo esses dias que a Bíblia chama de últimos tempos, últimos dias? A gente não precisa uma visão muito profunda, uma análise muito profunda, para nós enxergar a frieza espiritual, a frieza na fé no nosso meio, na igreja que nós congregamos, não é? Tantos crentes desanimados na fé, sem fervor espiritual, a falta de oração, a ausência, a falta da fé faz o crente deixar de orar, faz o crente não sentir mais prazer em congregar. A falta da fé faz muitos pregadores deixar de pregar a palavra de Deus, principalmente a sã doutrina, palavra de santidade, o caminho estreito, não é? A falta desta fé faz os pregadores deixar de expulsar demônio. Tem irmãos que não estão expulsando demônio mais não estão orando por curas mais, não estão pregando mais santidade. Tem pessoas que não têm mais gosto, não têm mais prazer em estar na igreja, congregando. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? E aí, será que nós já não estamos vivendo estes últimos tempos? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer, é preciso crer, tenha vida eterna, por mais que somos salvos pela graça, mas também é mediante a nossa fé. Às vezes nos entristecemos, às vezes ficamos abatidos, angustiados, mas não podemos perder a fé. Pode até perder muitas coisas, amizades, bens materiais, saúde, tantas coisas, mas a fé não pode perder. Enquanto houver fé, há esperança. Não perca a fé, meu irmão. Obreiro, pastor, membro, não perca a fé. Precisamos abraçá-lo até que Jesus venha. Temos que fazer como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Mateus 24, versículo 14 diz que a salvação é para aqueles que perseverar até o fim. Deus guarde a sua casa, a sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus.